Olá, o Shabat aparece, vamos recebê-lo. Shalom, seja bem-vindo à casa de Ben Sim. Nessa semana, teremos uma paraxá dupla. Iniciaremos com a paraxá Tazria. Após a discussão ao final da porção da semana passada a respeito da tumá, resultante de animais mortos, a paraxá Tazria introduz as várias categorias de tumá emanadas de seres humanos. Começando com uma mulher dando à luz. O restante da porção descreve com riqueza de detalhes as várias e numerosas manifestações da doença chamada Tazria. Embora tenha sido traduzida erroneamente como lepra, esta doença de pele tem pouca semelhança com qualquer moléstia corporal transmitida através do contato físico. Ao contrário, Tazrat é a manifestação física de uma doença espiritual, uma punição enviada por Deus, primeiro, pelo pecado da maledicência, entre outras transgressões e comportamentos antissociais. Conhecida como Metzorá, a pessoa afligida por uma mancha parecida com tsarat na pele estava sujeita a uma série de exames por um Kohen que declarava se o paciente estava tahor ou tamé. Se for tamé, ele será isolado para fora do acampamento, um castigo apropriado para quem cuja língua infame fez com que pessoas se separassem umas das outras. Após descrever os vários tipos, cores e manifestações da doença na pele, cabeça e barba da pessoa, a porção conclui com uma discussão sobre as vestes contaminadas por Tazria. Já na paraxá Metzorá, continuamos a discussão de Tazria, detalhando o processo de purificação de 3 partes da Metzorá. Ministrada por um Kohen, completada com imersões, korbanot e a raspagem de todo o corpo. Após uma demorada descrição de Tazrat em casas, é dada a ordem de demolir toda a residência caso a doença tenha se espalhado pela casa. O capítulo final da porção discute várias categorias de emissões humanas naturais que tornam uma pessoa impura em graus variáveis. Também, de relevada importância, encontramos aqui os preceitos referentes aos portadores de doenças venéreas que se tenham impurificado, incluindo a forma como contaminam o ambiente ao seu redor. Isso é muito importante, Olha só. A chegada desta paraxá, onde nós temos aí vários aspectos aos nossos olhos, né? O aspecto técnico da impurificação. Como ela aparece, como ela é revelada, propriamente dita, o que fazer, né, o que o povo fazia. Essa doença ela já não existe mais fisicamente, não. Mas na época de nossos pais no deserto era uma doença que era o seu reflexo físico de uma doença espiritual, de uma doença espiritual, de uma doença interpessoal. Isso. Né? Até tem um detalhe aqui no nosso resumo, na nossa escalada, né? Sobre as pessoas que separavam as outras. Né? Exato, através da maledicência. Através da maledicência. Veja que esse é um dos maiores pecados, né, cometidos, a maledicência, a lashon hará, a fofoca. A fofoca, né? O desagregamento. O desagregamento, e é bem retratado ali a punição, né, para quem causava esse distanciamento, esta separação entre as pessoas. E hoje nós vivemos um momento, principalmente no nosso país, eu diria que até global, mas no nosso país nós conhecemos isso como fake news, né? Fake news, como mentiras, enganações ao povo, né? Onde o povo ele não sabe para onde vai, ele não sabe o que fazer. Esses dias surgiu um comentário na mídia, né? O povo não sabe se obedece o presidente ou o ministro, né? Ou seja... quando houve aquela confusão. Exatamente. Não entraremos aqui em termos políticos, né? Mas um exemplo de confusão. Então, aqueles que espalharam essa notícia que causou a divisão do povo, né? Onde o povo já não sabia para onde ia, esse é um aspecto.
Temos aqueles que fazem fofocas, intrigas, que separam um casal. Esse tipo de comportamento, esse tipo de ação humana, ele é feito pelo interesse daquele indivíduo. Aquele indivíduo, por algum motivo, às vezes até um desequilíbrio mental, essa pessoa promove, através de futricas e de fofocas, que pessoas se intergladiarem, venham a se intergladiar, venham brigar umas com as outras, promovendo aquela separação. Ora, na época, o Eterno, na época no deserto, o Eterno simplesmente ele mandava essa doença. A pessoa... Como punição direta, né? Punição direta, dando à pessoa a oportunidade, através da ação dos Kohanim, de se arrepender. Ou seja, aquela doença, se ela ou regredisse ou estabilizasse, mas que não progredisse, essa pessoa estaria demonstrando comportamentos de arrependimento. Sim, a doença só curava se a pessoa se arrependesse. Isso. É algo muito interessante. Hoje isso não é aplicado, hoje isso é espiritual. Uhum. Uma das causas, Zait, que eu gostaria de trazer aqui à nossa discussão é a inveja, né? A inveja é uma das grandes causas da maledicência, da Lashon Hara, né? da língua má, né? Da má língua. E então, se eu falo mal de você para alguém, é porque alguma coisa que você faz, que você representa, me incomoda. De alguma forma. Né? De alguma forma. Então, eu preciso desabafar, eu preciso falar isso para alguém. Lógico, há diferenças entre você fazer a Lashon Hara para prejudicar e você fazer uma Lashon Hara para reclamar, de repente. Você me maltratou e eu vou a um superior de nós dois e reclamo. Mas não deixa de ser Lashon Hara, né? Essa forma que você muito bem trouxe aqui é uma coisa interessante, porque é como se fosse uma vingança. Uma vingança, né? A pessoa tem um sentimento a respeito de outra. Então, ela, em si mesma, está se vingando daquela outra. Sim. Ou seja, aquela outra não está nem no campo de visão de ação. A pessoa a quem ela está se vingando é ela mesma, porque aquela pessoa que incomoda, aquela imagem daquela pessoa que incomoda a ele, que faz o Lashon Hara, essa pessoa é ele mesmo, é uma imagem que ele tem do outro. Se a imagem que ele tem do outro não é o outro, é imagem feita por ele próprio. Ou seja, aquele incômodo que aquela pessoa fez a ele, aquele incômodo, ele é uma coisa pessoal, tão somente pessoal, não envolve a outra pessoa. Outra pessoa é outra pessoa, ela é do jeito como é, não tem o que mudar, mas a pessoa que faz o Lashon Hara foi incomodada e ataca aquela imagem dele, como sendo a do outro, a uma outra pessoa, promovendo uma cisão. Um dos maiores problemas hoje nos lares, né, é a maledicência, nas comunidades é a maledicência, a fofoca, a intriga. E eu diria que as palavras, elas são como veneno, né? As palavras más, elas vão matando aos poucos as relações, né? O amor, a amizade. Exatamente, as coisas boas, né? Então nós temos que tomar cuidado e proferir palavras boas, né? Lá no deserto, os nossos pais, quando tinham essa conduta, tudo isso se manifestava de uma forma física, onde a pessoa que causava que fazia, né, um Lashon Hara, ficava com lepra, ela era afastada do povo. Nós vamos estudar isso mais profundamente no Shabat, mas a pessoa ela era afastada do povo, ela ficava isolada. Até como punição, pelo fato dela ter isolado aquelas pessoas. Exatamente. Através do Lashon Hara. Era a punição. Isso. Ficar isolada, ser diferente, ser olhada de canto de olho,
Como né? a outra que também era olhada de Exatamente. canto Então aquilo que você faz com o próximo é feito com você. É o retorno na mesma moeda. É o retorno na mesma moeda. Isso e muitas outras coisas serão comentadas pelo mais competente Minyan neste próximo Shabat. E que fala de Anusim para Anusim. Que fala de Anusim para Anusim. Compartilhe este vídeo com os seus amigos no Facebook. Inscreva-se no nosso canal e ative as notificações. Seja um mantenedor da casa de Bnei Anusim. Shalom. Shalom. לקראת שבת לכו ונלכה